Legal. Bom, hoje a aula é muito importante, tá? Eu acho que essa aula de hoje é uma das aulas mais importantes da genética. Por quê? Porque nós vamos avaliar os tipos de heranças genéticas. Bom, de início vocês vão falar assim, mas, pô, existem vários tipos de heranças genéticas? E existem. Então, a nossa ideia, o objetivo é você chegar no final dessa aula e falar assim, eu entendi os tipos de heranças genéticas? Sim ou não? E, minimamente, quais são esses tipos de heranças genéticas? O que diferencia um tipo de herança genética de outro tipo de herança genética? Tá? Eu vou permitir que vocês me interrompam a qualquer momento, caso fique com alguma dúvida. Tá? Bom, para a gente tentar entender as heranças genéticas, os tipos de heranças genéticas, é fundamental a gente analisar as genealogias, os heredogramas, que são esses diagramas de famílias, onde a gente identifica quem é casal, quem é filho de quem é avô de quem, tios, filhos, netos, enfim. Nestas genealogias, que a gente também chama de heredogramas, a gente precisa identificar o que são os genótipos e o que são os fenótipos. Quando vocês olham aí para essa genealogia aí e veem essas carinhas, né, a gente está basicamente olhando para os fenótipos, a expressão, né, genética. Então aí não tem identificado nenhum genótipo, que é a representação dos genes com letras do alfabeto. A gente sabe que os genótipos, né, são identificados com um par de genes. Aí a gente precisa entender se aquela herança, se aquele tipo, se aquela característica, ela é condicionada por um gene dominante ou por um gene recessivo. A gente pode ir mais além. Existem situações onde não existe o dominante nem o recessivo, como é o caso, por exemplo, do sangue AB. Nem o A domina o IB, nem o IB domina o A. Aí a gente chama de codominância. E é bom lembrar que algumas características nós temos só um par de alelos, é uma dominância simples. Você tem um dominante recessivo e outras a gente tem mais de um par, que são as heranças que a gente considera como polialelias, que é o caso do grupo sanguíneo, né, o tipo de pelos dos coelhos, lembra lá, chinchila, himalaio, etc., onde a gente tem ali, acho que, se eu não estou enganado, 5 alelos, que sempre vão se combinar 2 a 2. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar aqui começar com um heredograma, interpretando um heredograma, tá? Onde nós vamos identificar uma herança com dominância simples, onde a gente vai ter o gene azão e o gene azinho. Tá? Lembre-se que pode existir polialelia, codominância. Mas olha só. Aqui eu coloquei uma genealogia, tá? E qual o nosso objetivo? A herança é dominante ou recessiva? Mas como eu fiz uma genealogia que tem vermelhos e azuis, a pergunta é, tá, qual que é? Você está querendo saber do quê? Dos azuis ou dos vermelhos? Né? Nas provas, normalmente as genealogias, obviamente, vão vir em preto e branco. E aí vocês vão ter aqueles que são brancos, que tecnicamente a gente vai considerar os normais, e aqueles que estão coloridos, ou estão escuros, né? Achurados em alguns momentos, que é a herança em si, que é a representação dos afetados. Tá? Então, a característica é dominante ou recessiva de qual? Do afetado ou do normal? Tá? Então, a gente tem que sempre buscar isso. A herança é autossômica ou ligada ao sexo? Essa pergunta aí é a pergunta da aula de hoje. Nós vamos ter que responder ela. Bom, os fenótipos, eles estão representados aí, ó. Os vermelhos são os normais e os azuis são os afetados. Tá? Mas nós não
identificamos nenhum genótipo ainda nessa genealogia. A gente tem ali lá os primeirões ali, ó, são 3 gerações, né? Que a gente representa com algarismos romanos. A gente tem esse casal 2. Esse casal teve quantos filhos? O número 1, o número 3 e o número 5. Né? Esses outros, o 2 e o 4, não são filhos desse casal. Eles se casaram, essas 2 moças, se casaram com 2 dos filhos do casal 2. O casal 2 teve aqui 2 filhos. O casal 3 e 2, 4 tiveram mais 3 filhos, o 3, o 4 e o 5. Tá? Então, basicamente, a primeira coisa é reconhecer na genealogia, primeiro, qual é a herança dominante, qual é a recessiva, se é ligado ao sexo ou se é autossômica, que é o objetivo da aula de hoje, identificar os fenótipos através da própria legenda da genealogia, o normal e afetado, e os genótipos que nós vamos deduzir. Tá? Isso é muito importante. Esse primeiro casal, o homem tem um fenótipo, a mulher tem outro. Aqui também, ó. Mas aqui não. Então, nesse casal, vocês viram que esse casal, eles têm o mesmo fenótipo e os seus descendentes também têm o mesmo fenótipo dele. Ficou claro isso para vocês? Agora, essa ideia de encontrar casais com o mesmo fenótipo é um truque muito importante na interpretação das genealogias. Tá? Olha essa aí. Nessa genealogia, nós estamos colocando aí uma herança autossômica recessiva com dominância simples. Então, a gente tem o genótipo dominante, que é azão, azão ou azão, azinho, e o genótipo recessivo, que é azinho, azinho. Tá? Nesta genealogia, existe um casal com o mesmo fenótipo 25, 26. Tá vendo? Esse casal aqui. Mas esse casal aqui primeiro também ó, tem o mesmo fenótipo. Tá? Mas o truque é você encontrar um casal de iguais dando um descendente diferente. Tá vendo? Um casal de iguais dando um descendente diferente. Vocês entenderam isso que eu falei? Encontrar um casal com o mesmo fenótipo, cujo filho ou filhos apresentam, algum deles pelo menos, tem um fenótipo diferente deles. Por que que isso é tão importante? Olha só. Pergunta é, por que que isso é tão importante você encontrar um casal de iguais dando diferente? Se você não soubesse qual é o fenótipo dominante ou recessivo, aqui está dizendo que o afetado é o recessivo. Então, eu vim aqui, ó, todos que estão afetados têm azinho, azinho. Se você não soubesse disso, será que esses que são normais poderiam ser recessivos? Os normais aqui poderiam ser recessivos? Ó, esse e esse poderia ser o recessivo? Eu vou responder para vocês. O normal não poderia ser recessivo justamente por causa desse cruzamento. Esse cruzamento, se eu tirasse esse cruzamento daqui, poderia. Por quê? Nesse cruzamento, você não tem como ter, numa genealogia, um casal de recessivos, ou seja, azinho, azinho, com azinho, azinho, dando um filho azão alguma coisa. Por quê? Se fosse o contrário, né, azinho, azinho, com azinho, azinho, dando um azão, seria impossível, porque quem que passaria o azão para esse? Então, o normal é dominante. Ou seja, quando você tem um casal de mesmo fenótipo, gerando um descendente com fenótipo diferente, o casal só pode ser dominante. Vocês entenderam isso? Olha só. Vamos buscar aqui, ó. Se nessa genealogia está dizendo que o normal é o dominante,
Então, todos esses que não estão coloridos tem que ser azão alguma coisa. Azão, azão ou azão, azinho. Aqui está dizendo que esse é azão, azão, esse é azão, azinho, tá vendo? E os recessivos são os afetados. Então, todos eu vou colocar azinho, azinho. Então, é possível um casal de normais gerar um filho recessivo? É, porque como que esse filho aqui, que essa, na verdade, essa filha, né? Poderia ser azinho, azinho. Só se esses dois fossem heterozigotos. Ó, azinho para cá e azinho para cá. Então, nesse caso, nessa genealogia, a herança, né, a herança do quê? A herança é sempre do afetado, é recessiva. É uma herança recessiva. Então, por isso que eu coloquei no título aqui, ó, herança autossômica recessiva. Quem são os recessivos? Os afetados. Afetados pelo quê? Pela tal característica. Não importa para a gente qual característica. Aqui a gente generalizou em normal e afetado. Alguma dúvida nisso aqui? Essa é a genealogia mais simples, onde os afetados são os recessivos. Agora, olha só. Vou passar aqui. O que vocês estão vendo de diferente nesse raio-x? Esta característica, onde a pessoa nasce com um dedo a mais, ou no pé ou na mão, nós chamamos de polidactilia. Ok? A polidactilia é uma característica genética. É hereditário isso. Certo? Eu vou mostrar para vocês uma genealogia agora, onde nós representamos a polidactilia. Olha aí. Tá vendo? Então, nós temos 3 gerações representadas, um casal de indivíduos, olha a legenda, um casal de polidáctilos, são afetados pela polidactilia, eles vão ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos. O primeiro nasceu normal, a segunda polidáctila, o terceiro normal, a quarta normal e o quinto polidáctilo. Esse menino polidáctilo casou com uma menina normal e teve 2 filhos polidáctilos. Certo? E aí? Qual é a característica dominante e qual é a característica recessiva? Quem é o dominante e quem é o recessivo? Então, vou fazer a pergunta direta. Os polidáctilos são dominantes ou recessivos? Se a polidactilia fosse recessiva, ou seja, esse cara fosse azinho, azinho, ela fosse azinho, azinho, todos os seus descendentes teriam que ser azinho, azinho. Certo? Então, uma forma de a gente entender na genealogia qual é a característica dominante e qual é a recessiva é encontrar um casal de iguais dando diferente. Porque os iguais jamais poderiam ser recessivos. Os iguais teriam que ser dominantes, porque recessivo com recessivo só daria recessivo. Então, se ele fosse azinho, azinho, repetindo, e ela fosse azinho, azinho, esse menino aqui teria que ser azinho, azinho, ela é azinho, azinho, essa minha é azinho, ou seja, 100% seria azinho, azinho. Porque o cruzamento de azinho, azinho com azinho, azinho não pode dar azão. Certo? Então, eles são azão. Então, quer dizer que a polidactilia, ter 5 dedos, é dominante? É dominante. Por incrível que pareça. Ué, tem mais gente polidáctila na população humana ou mais gente normal? A maioria das pessoas são normais, elas não têm 6 dedos, elas têm 5 dedos. Então, existe uma coisa que vocês não podem dar bobeira. A característica dominante está sempre em maior frequência na população? Uma característica dominante está sempre em maior frequência na população? Não. Uma característica recessiva está sempre em maior frequência? Também não. Isso depende de cada característica. Nós passamos por uma evolução, uma seleção natural. Às vezes a característica dominante está em maior frequência, às vezes a característica dominante está em menor frequência, como é o caso aqui. Depende de cada característica. Né? Para cada característica, age a seleção natural, e aí a gente vai ter. Então, no caso, existe mais polidáctilos, que é a característica dominante? Não. Existem mais normais, que é o recessivo. Então, se aparecer, por exemplo, numa questão, as características dominantes estão sempre em maior frequência na população? Não, isso é falso. Certo? Não necessariamente.
Ah, então as características recessivas é que estão em maior frequência? Também não. Isso depende de cada característica. Tá? Então, o que nós chegamos à conclusão? Qual é a característica dominante nessa genealogia? Se os polidáctilos, né, são dominantes, os normais, obviamente, serão o quê? Se os polidáctilos são dominantes, os normais são recessivos. Então, vamos colocar os genótipos em todo mundo aqui? Vamos usar a letra A, tá? Então, os polidáctilos, se eles são dominantes, eles podem ser azão, azão ou azão, azinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Todos os polidáctilos são azão alguma coisa. Tá? E todos os, olha só, os normais são azinho, azinho. Tá vendo? É assim que a gente organiza uma genealogia. Eu primeiro cheguei à conclusão, como que eu descobri que os polidáctilos são dominantes? Ué, por quê? Cruzamento entre iguais dando diferente. Os iguais não podem ser recessivos. Se eles não podem ser recessivos, eles só podem ser dominantes. Então, os polidáctilos são dominantes, azão, azão ou azão, azinho, e os normais só podem ser os recessivos. Ok? Aí eu vou fazer, né? Vou buscar o que cada um é. Eu vou buscar aqui, ó, esse cara aqui, como eles tiveram, esse casal, como eles tiveram filhos azinho, azinho, então obrigatoriamente eles são azinho, azinho, azão, azinho. Aqui eu não vou conseguir descobrir essa menina. Aqui eu tenho, né, um casal onde ele é polidáctilo, ela é normal. Então, obrigatoriamente, os filhos são azão, azinho. Esse cara aqui eu não sei, é uma interrogação. Ok? Então, quando a gente só usa, a gente pode ter uma herança, aqui no caso, uma herança dominante, ok? Então, nós estamos falando de uma herança dominante. Naquele outro exercício, a herança é recessiva. Olha só. Aqui é recessivo. Então, aqui é uma herança autossômica recessiva, por quê? Porque os afetados são recessivos, ó, o casal de iguais, dando um diferente aqui, ó. Então, esses aqui tem que ser os dominantes. Então, nesse caso, eles são dominantes e o descendente é o recessivo. Agora, aqui não. Nesse outro caso, a gente tem um casal de iguais dando diferente, ok? E aí, no caso, os iguais são os dominantes e o diferente aqui, ó. E esses normais são os recessivos. E se não tiver numa genealogia um casal de iguais dando diferente? E aí? Eu vou descobrir sim ou não? Se não tiver numa genealogia um casal de iguais dando diferente. Um casal de mesmo fenótipo dando descendente de fenótipo diferente. Você acha que é possível descobrir quem que é o dominante e quem é o recessivo? Sim ou não? Não, não tem jeito. Não tem como. Você só vai descobrir uma genealogia se tem quem é dominante e quem é recessivo se você tiver assim, ó, um casal de iguais dando diferente. Aqui, ó. Aqui tem, ó, um casal de iguais dando diferente. E nessa primeira aqui? Tem casal de iguais dando diferente? Tem ou não? Tem um casal de iguais dando diferente nessa genealogia? Não tem. Você tem um casal de iguais dando iguais. Então, você não consegue saber aqui se o vermelho é dominante e o azul é recessivo, ou se o vermelho é recessivo e o azul é dominante. Não é possível só analisando a genealogia. Por quê? Você pode ter aqui recessivo dando tudo recessivo, você pode ter dominante dando tudo dominante. Você pode ter um casal de um dominante com recessivo ou recessivo com dominante, formando todo mundo aqui. Então, não tem jeito. Então, o macete, o truque, é você encontrar. E se não tiver? Se não tiver, não tem jeito. Aí você vai ter que ou estar no enunciado da questão, ou estar em um lugar. Aqui, ó, tem um casal de iguais dando diferente. Tá? Aqui também tem. Os iguais são sempre os dominantes. Galera, isso é um truque muito infalível. Não tem como errar. Tá? Então, nesse caso, a herança é autossômica dominante aqui, e lá no de trás a herança é autossômica recessiva.
Então, ó, essa é uma célula masculina. Por quê? Porque tem o cromossomo X e o Y. Ok? Olha como o cromossomo X e Y são diferentes. Agora, os outros cromossomos, eles são iguais, ó. Né? Olha um ali, ó, o par dele lá, 1 e 1. Então, o par 1 é igual. Olha o par 10, como é que eles são iguais? No caso, X e Y são diferentes. Se for uma célula feminina, X, X aí são iguais. Então, olha só. Aqui são os dois cariótipos, masculino e feminino. Os homens, eles têm 22 pares de cromossomos que nós chamamos autossomos. Quais são os cromossomos autossomos? Todos. Os 22 pares. E o 23º par é o cromossomo sexual, é o par sexual. Nos homens XY e nas mulheres XX. Ok? Agora, olha só, mesma coisa aqui, ó. Tá? Então, numa célula somática nossa, vamos lá, numa célula somática, o que são células somáticas? Todas as nossas células são somáticas, com exceção de gametas. Numa célula somática, nós temos 46 cromossomos. Tá aí, ó, 44 deles, tá? Esses 22 pares, são autossomos, e os dois cromossomos, ou seja, um par, sexuais. Então, significa que os homens, as mulheres, elas têm 44 autossomos e XX e um par de sexuais, que é o X e o X. Os homens, 44A mais XY. Se o gene, tá? Se o gene em questão estiver em um desses 44, ou seja, em um desses 22 pares de cromossomos autossomos, nesses 22 pares aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3. Se o gene estiver aí, até o 22, a herança é autossômica. Mas e se o gene estiver nos cromossomos sexuais? XX ou XY? Aí a herança é ligada aos cromossomos sexuais, que é o que a gente vai ver agora. Mas antes, observe o seguinte, os homens, eu não falei para vocês que os homens têm 44 cromossomos autossomos e um par sexual? Quando os homens formam os seus gametas, os seus espermatozoides, é só metade. Gameta não tem 46, gameta tem 23. Então, os homens podem produzir 2 tipos de gametas. Tá? Um gameta que vai ter 22, ou seja, metade dos cromossomos autossomos, um de cada par, 22 cromossomos autossomos, e levar o cromossomo sexual X. Ou ele vai ter 22 autossomos com Y. Então, 50% dos espermatozoides produzidos por um homem vão ter 22A autossomos mais o cromossomo X, e os outros 50 com o cromossomo Y. Agora, as mulheres não. Então, todos os gametas das mulheres. Se esse espermatozoide com o X fecundar o óvulo, aí nós vamos ter um zigoto feminino. Se o gameta que está levando o Y fecundar o óvulo, aí nós vamos ter uma célula, um zigoto masculino. Simples, né? Vocês já sabiam disso. Então, a gente tem a seguinte configuração de cruzamento. Se o espermatozoide X fecundar um óvulo, o gameta é XX. Se o espermatozoide Y fecundar este óvulo, tá vendo? Vai ser XY. Só que este, como a mulher é XX, ela pode ter um outro óvulo com X também. Então, os homens têm um espermatozoide com X e um espermatozoide com Y. E as mulheres vão ter óvulos com X ou óvulos com X. E aí, a gente tem esses outros 2 cruzamentos, que é igual ao de cima. Ou seja, das 4 possibilidades, 50% masculino, 50% feminino. Simples. Aqui, células masculinas e femininas e masculinas, zigoto, né? Feminino e masculino. Então, significa o seguinte, quando a gente olha para uma genealogia, e a gente está pensando nos cromossomos sexuais, a gente sabe que a mulher, ela tem 2 cromossomos X. E o homem tem um cromossomo X e o outro Y. Então, se a gente fizer o cruzamento aqui, se esse espermatozoide do homem
fecundar este cromossomo X das mulheres, o resultado é uma menina XX. Mas se esse cromossomo X do homem fecundar este outro cromossomo X da mulher, o resultado é XX também. Certo? A diferença é que ela pode ter, no caso aqui, esse espermatozoide pode ter fecundado esse X ou esse X. Qual que é a diferença? É que esse cromossomo X dessa mulher foi herdado pelo pai dela e esse pela da mãe. Tá? Isso vai ter uma diferença genética. Agora, se esse cromossomo Y do homem fecundar o X é XY, e se esse cromossomo Y fecundar, esse espermatozoide com Y fecundar esse outro X, é XY. Mas tem diferença genética. Parece que é igual, mas é diferente. Vocês vão entender agora. Ó. Olha só as células das mulheres. Isso aqui é uma microfotografia do cromossomo X. Então você tem um X e o outro X. Olha como é que eles são idênticos. O mesmo gene que está aqui, está aqui. O mesmo gene aqui, aqui, ou seja, eles são totalmente homólogos. Agora o XY. Olha o Y como é que é. Vocês estão aí? Sim. Então, ó, olha só a diferença do cromossomo X para o cromossomo Y. É muito diferente. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é, vamos entender se for os dois cromossomos X. Se os dois são homólogos, os dois cromossomos são igualzinhos, o mesmo gene que eu tenho aqui. Então aqui eu posso ter em outro locus, tá? O B, em outro C, D, ou seja, ao longo de todo o cromossomo, o homólogo dele tem os mesmos genes. Claro, pode ser dominante ou recessivo. Aqui tem um dominante com recessivo, dois dominantes, um dominante com recessivo, dois recessivos, um recessivo com um dominante, e aqui dois dominantes. Mas ao longo do cromossomo, o mesmo gene que eu tenho aqui, ó, tá? Isso se os cromossomos forem iguaizinhos. Imagina que é um X e o outro X. E o XY? Então aqui, ó, alelos, 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 todos são alelos. Ok? Agora, olha o X e o Y. Ó, esta região amarela, se eu tiver um gene aqui, esse gene também está aqui. Se eu tiver um outro bem aqui, ele também está aqui. Ou seja, essa região amarela dos X e Y são homólogas. Elas funcionam igual isso aqui, ó. Agora, essa região vermelha do X, tá? É uma região X específica. Ou seja, se eu tiver um gene D aí, ele não existe no Y. Olha que doideira. Por isso, quando eu tenho um gene nessa região aqui do X, que ela não existe no Y, eu falo que a herança, então, é ligada ao sexo. Ou a herança é ligada ao X. Por quê? Porque o gene situa-se em um locus do cromossomo X que não tem homologia no Y. E essa região rosinha aí, ó? Se eu tiver um gene B aqui no Y, essa região não existe no X, agora é o contrário. Então, uma herança restrita ao sexo masculino, porque só o sexo masculino que tem, né, a herança ligada ao Y. O gene situa em um locus do cromossomo Y sem homologia no X. Os autossomos é tudo igual. Ó. Se você tiver um gene aqui, ó, tem outro aqui, outro aqui, outro aqui, ou seja, tudo igual. Mas nos cromossomos sexuais, se eu tiver um gene aqui, não existe no Y. Então a herança é ligada ao X.